Fala pessoal, hoje a gente está iniciando uma série de 4 vídeos sobre um assunto muito importante e um assunto que está sempre presente, não só nas provas de residência, mas também na vida prática. Eu estou falando, é claro, da colelitise. Esse é o primeiro dos 4 vídeos e a gente começa a falar sobre esse assunto tão interessante depois da vinheta. Então nessa série vão ser 4 vídeos em que a gente vai abordar todo o espectro clínico da colelitise. Hoje a gente começa com uma introdução sobre as vias biliares e falando sobre a colelitise propriamente dita. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre as outras formas de apresentação, e complicações da colelitise, como a colicistite aguda, a coledocolitise e a colangite. Bom, então para a gente começar a discutir aí todo o espectro clínico das manifestações da colelitise, a gente precisa, antes de mais nada, saber como é que é a anatomia das vias biliares, que vai ser muito importante para o nosso estudo. Então, vamos a ela. Então, nessa imagem, a gente pode lembrar da posição anatômica da vesícula biliar, que é alojada ali abaixo do lobo hepático direito. E aí a gente tem toda a relação das vias biliares com as vísceras que estão ali próximas a ela. Então a gente tem as vias biliares se relacionando com a própria vesícula biliar, com o fígado e com o pâncreas, que fica aqui alojado atrás do estômago e aninhado aqui na curvatura do duodeno, que vai ser exatamente onde vai desembocar as vias biliares. E isso fica muito claro nesse corte aqui, nessa imagem que mostra pra gente então a configuração das vias biliares. A gente tem então a própria vesícula biliar aqui, e aí da vesícula biliar a gente tem saindo o ducto cístico, que vai se juntar com o ducto hepático comum. O ducto hepático comum, ele vem da confluência de 2 ductos, o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo, que vem lá de dentro do fígado e confluem então no ducto hepático comum. O ducto hepático comum, ele se junta então ao ducto cístico para formar o famoso ducto colédoco. Além disso, a gente tem ainda o ducto pancreático, que vem lá do pâncreas e aí se junta ao ducto colédoco, formando um pequeno canal, um canal comum, que vai então desembocar dentro do duodeno, mais especificamente na segunda porção do duodeno. Além disso, quando vai desembocar no duodeno, o canal comum ele sofre uma dilatação, que é a chamada ampola de Vater. E, além disso, a gente tem que lembrar que esse canal comum ele costuma ser envolto por fibras musculares lisas, que vão funcionar como um esfíncter, que é exatamente o famoso esfíncter de Oddi. Por fim, vale lembrar que o ponto por onde a bile e o suco pancreático vão sair aqui das vias biliares para cair no duodeno é na chamada papila duodenal. A gente precisa lembrar que fisiologicamente a bile ela é produzida pelos hepatócitos, ela é produzida lá no fígado e aí essa bile ela é drenada então pelas vias biliares, só que nos momentos de jejum ela vai encontrar o esfíncter de Oddi fechado, então ela não vai conseguir cair no duodeno. O que ela faz? Ela reflui e fica armazenada dentro da vesícula biliar. Aí, quando a gente se alimenta, o que vai acontecer? A gente vai ter a abertura do esfíncter de Oddi e a contração da vesícula biliar, expulsando a bile, então, para dentro do duodeno. Cabe lembrar que a bile é formada principalmente pelos sais biliares e pelo colesterol. E isso é importante porque a interação entre esses sais biliares e o colesterol estão intimamente relacionados com a formação dos cálculos biliares.
O cálculo biliar mais comum é o cálculo de colesterol, e ele vai ser formado normalmente por um desequilíbrio entre as quantidades de colesterol e de sais biliares dentro da bile. Isso porque os sais biliares eles vão ajudar a solubilizar o colesterol dentro da bile. Então, se eu tenho mais colesterol ou tenho menos sais biliares, eu já não consigo solubilizar esse colesterol com tanta eficiência. E aí esse colesterol precipita, formando um cálculo biliar. Mas os cálculos de colesterol, embora representem 90% dos cálculos biliares, não são o único tipo de cálculo. A gente vai ter os cálculos negros, né, que são cálculos muito menos frequentes, são cálculos relacionados a quadros de hemólise e a cirrose hepática, e a gente vai ter também os cálculos castanhos, que são ainda mais infrequentes, principalmente aqui no Ocidente. Aqui a gente vê então uma vesícula retirada, né? E veja quantos cálculos a gente tinha dentro dela. E aí a gente tem que lembrar que existem vários fatores de risco, né, para a formação de cálculos. Por exemplo, a gente tem que lembrar que os sais biliares eles são reabsorvidos lá no ilho. Então, se eu tenho algum problema no ilho, né, que diminui essa reabsorção de sais biliares, eu vou ter uma maior tendência à formação de cálculos. Ou então, se eu tenho muito colesterol sendo excretado na bile, isso vai ser comum na obesidade, né? No sexo feminino é mais comum do que no sexo masculino, além de outros quadros como multiparidade, diabetes, que vão então aí aumentar a excreta de colesterol na bile, levando a uma maior propensão à formação de cálculos. Aqui então a gente tem uma tirinha, né, falando aí sobre a formação de cálculos pela vesícula. A vesícula está lá toda orgulhosa, mostrando as pedrinhas que ela fez para o fígado, e o fígado fala que ela não tem que fazer nada disso não. Ela tem que se conter só com o que ele dá, né? Lembrando que é o fígado quem produz, né, a bile, e a vesícula teria a função única e exclusiva de armazenar essa bile e não de formar cálculos. Por isso que ela fica tão tristinha, porque ela fez tudo isso sozinha. Bom, então vamos lembrar o seguinte: a simples presença de cálculo dentro da vesícula biliar é o que a gente chama de colelitise. E a grande maioria dos pacientes que tem pedra na vesícula, né, como se fala popularmente, que tem colelitise, são completamente assintomáticos. Por quê? Porque o cálculo está quietinho ali dentro da vesícula, então ele não está causando sintoma nenhum. Agora, pode acontecer da colelitise se tornar sintomática. E por que ela vai se tornar sintomática? Porque o cálculo que estava quietinho dentro da vesícula, ele vai cismar de sair dali de dentro da vesícula, né? E aí ele vai impactar na saída da vesícula ali no ducto cístico. E isso é que vai causar o sintoma da colelitise, que é a famosa cólica biliar. Então a cólica biliar, né, é a manifestação aí mais comum, né, da colelitise. É uma dor bem característica, é uma dor do tipo visceral, que vai ser localizada principalmente em epigástrio, mas também em hipocôndrio direito. É uma dor que pode irradiar para a escápula ou para o ombro e que normalmente está associada de náuseas e vômitos intensos. Como eu disse, ela acontece no momento que o cálculo migra e obstrui o ducto cístico, né? E aí, o que acontece? No momento em que a pessoa se alimenta, a vesícula vai começar a se contrair, né? Tentando expulsar a bile. No entanto, ela vai encontrar uma obstrução, né, do cálculo que está impactado ali no ducto cístico. E aí essa vesícula continua tentando se contrair justamente para vencer essa resistência. É por causa disso mesmo que essa é uma dor precipitada por alimentação gordurosa, né, que é o tipo de alimentação que vai desencadear a contração da vesícula, né, para liberação da bile. Essa dor, ela vai ser, em geral, autolimitada, vai durar aí no máximo de 4 a 6 horas. Por quê? Porque essa obstrução, né, pela presença do cálculo ali no ducto cístico, é uma obstrução
transitória. Então esse cálculo acaba ou sendo eliminado para o duodeno, ou ele volta para dentro da vesícula e essa vesícula fica desobstruída e a dor passa. Todo paciente que tem uma cólica biliar deve fazer um exame diagnóstico. E o exame padrão ouro para detecção de colelitise é a ultrassonografia abdominal. Mas o que a gente vai ver na ultrassonografia? Opa, imagem errada. Essa aqui é a imagem típica, né, da presença de cálculos na vesícula. A gente tem aqui a vesícula biliar, a gente pode ver a presença de vários cálculos nessa vesícula. A gente vê que os cálculos, eles são hiperecóicos, né? Ou seja, eles ficam mais brancos ao ultrassom. E eles têm uma característica muito marcante, que é uma sombra acústica. Olha, você pode notar aqui que abaixo dos cálculos a gente tem uma área mais escura, que é justamente uma sombra. Por quê? Porque o ultrassom ele vem aqui, né? Ele bate nas pedras e ele não consegue passar com a mesma intensidade que ele passaria se não tivesse os cálculos ali dentro da vesícula. Então isso aqui é um diagnóstico fechado de cálculo biliar. No entanto, a gente pode não ver os cálculos, né, como a gente viu na outra imagem, mas ter essa imagem aqui, de uma vesícula biliar toda suja por dentro, né, com uma espécie de areia hiperecóica aqui. Isso aqui é como se fosse uma vesícula cheia de cálculos muito pequenos, né, pequenos microcálculos, que a gente chama de lama biliar. E também traz para a gente um diagnóstico de colelitise. Agora a gente tem que lembrar, é claro, que esse paciente, né, com cólica biliar, ele vai chegar muito provavelmente no departamento de emergência, né, para se consultar com essa dor, que costuma ser uma dor bem considerável, uma dor forte. E aí nesse momento a gente vai tratar, né, o quadro clínico do paciente com analgesia, né, para aliviar aquela dor. E aí então esse paciente vai ser atendido, vai fazer o ultrassom, e aí quando ele tiver com o ultrassom na mão, com o diagnóstico de colelitise, né, e com a dor dele ali tratada, né, que melhorou, enfim, ele vai então ser referenciado ou para um gastro ou para um cirurgião, para que seja feito o tratamento definitivo da colelitise. E o tratamento definitivo de escolha é a colecistectomia videolaparoscópica, né? Ou seja, a retirada da vesícula biliar. É importante salientar, né, que embora ele tenha tido a cólica biliar tratada, né, e tenha até tido ali a desobstrução parcial que aconteceu da vesícula biliar, o paciente deve sim ter a vesícula retirada. Porque a chance do paciente que teve um episódio de cólica biliar apresentar um novo episódio de cólica biliar no final de um ano é de praticamente 50%. Então, é uma chance muito grande, a gente sabe que isso vai recorrer, e mais do que isso, é a chance de ter uma complicação, né? Complicações que são potencialmente graves, né, que a gente vai ver no decorrer desses vídeos, como a coledocolitise, a colangite, ou mesmo uma pancreatite, é de cerca de 2% ao ano. Por isso é que a recomendação é que o paciente que teve, né, uma colelitise sintomática seja colecistectomizado. Agora, se a gente tem um paciente que não quer ser operado de jeito nenhum, ou não pode ser operado, né, que tem um risco cirúrgico proibitivo, por exemplo, um paciente muito idoso, com comorbidades importantes, a gente não pode deixar esse paciente com um cálculo na vesícula, né, porque justamente vai ter uma grande chance de fazer novos episódios e até de complicar. É para isso que existe um tratamento clínico para a colelitise. A gente está falando do uso de um medicamento que é o ácido ursodesoxicólico. O ácido ursodesoxicólico é uma droga que vai dissolver, né, os cálculos na vesícula, né, facilitando assim com que eles sejam
eliminados naturalmente junto com a bile. No entanto, além de ser um método que nem sempre é eficaz, na verdade, a gente vai ter aí uma média de 50% apenas, né, de resolução com o uso do ácido ursodesoxicólico, e é também um tratamento que depende de certos critérios. Não é qualquer paciente que pode fazer uso desse tratamento. E a gente está falando de pacientes que tenham cálculos menores que 10 milímetros. Cálculos maiores do que isso não vão responder ao ácido ursodesoxicólico. Cálculos de colesterol, aqueles dois outros tipos de cálculo, não vão responder também. E a gente tem que ter um cálculo que flutua no exame, que é o colecistograma oral. Tá, mas e no paciente assintomático? Aquele paciente que eu fiz um ultrassom por algum outro motivo e achei incidentalmente a presença de cálculos na vesícula. Eu faço colecistectomia nesse paciente que nunca teve um episódio de cólica biliar? Não. Isso mesmo, a gente não submete o paciente assintomático à colecistectomia. O paciente que por algum motivo fez um ultrassom e descobriu a presença de cálculos, mas cálculos que não causam sintomas, não deve ser colecistectomizado. Isso porque estudos mostraram que a taxa de conversão para sintomático nesses pacientes é de cerca de apenas 2% ao ano. E isso vai diminuindo com o passar dos anos. Ou seja, de cada 100 pacientes que têm cálculo na vesícula, mas são assintomáticos, apenas 2 se tornarão sintomáticos. É por isso que não compensa fazer colecistectomia nesses pacientes, porque muitos deles virtualmente nunca virão a desenvolver sintomas. De fato, em 15 anos desses 100 pacientes, somente cerca de 20 irão desenvolver sintomas. Ou seja, é um número muito pequeno para justificar. Agora, a partir do momento que o paciente tem o primeiro episódio de cólica biliar, a história natural da doença muda completamente. A partir daí fica valendo aquela ideia de que a cada ano metade dos pacientes que tiveram um episódio de cólica biliar vão ter um segundo episódio e 2% ainda vão ter complicações dessa colelitíase. Então, nesse caso, o paciente deve ser colecistectomizado. Atenção também em outros sintomas que não são cólica biliar. Por exemplo, uma dispepsia, uma dor epigástrica que não tem nada a ver com cólica biliar. Muitas vezes esse paciente chega no pronto-socorro com uma dispepsia, acaba sendo feito um ultrassom que mostra um cálculo biliar, mas que não tem nada a ver com o quadro dele. E esse paciente acaba ganhando uma colecistectomia sem necessidade. No entanto, a gente vai ter algumas características em pacientes assintomáticos que aí sim vão levar a gente a fazer uma colecistectomia nesse paciente. Então a gente vai ter algumas recomendações consensuais de colecistectomia em pacientes assintomáticos. É o caso de cálculos maiores que 2,5 a 3 centímetros, pacientes que têm vesícula em porcelana, que é uma vesícula com várias calcificações na sua parede, está muito relacionado a um risco de câncer de vesícula. Pacientes com anemia falciforme ou outras doenças hemolíticas, pacientes que vão ser submetidos à cirurgia bariátrica ou pacientes transplantados. Aqui a gente tem uma visão então da famosa vesícula em porcelana, Nessa TC a gente vê aqui a parede da vesícula bem branquinha, o que não seria visto normalmente, e até num raio-x simples que nunca mostraria uma vesícula, está mostrando aqui bem evidente o contorno da parede da vesícula calcificada. Então é isso que a gente tinha para falar nesse primeiro vídeo sobre a colelitíase. Agora, nos próximos vídeos, a gente começa a falar um pouco sobre algumas das complicações e evoluções aí da história natural da colelitíase. No próximo vídeo, por exemplo, a gente vai falar sobre a colecistite aguda.
Eu te espero nele. Dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!